O milionário sofre as consequências após mendiga negra avisar sobre bebida proibida. Era uma noite agitada no restaurante do Porto. As mesas estavam lotadas e o murmúrio dos clientes se misturava com o tilintar dos talheres. Cláudia, uma garçonete de 30 e poucos anos, movia-se entre os clientes com agilidade. Os olhos cansados denunciavam longas jornadas de trabalho, mas sua determinação a mantinha firme. O restaurante estava à beira da falência. E ela sabia que mais uma noite fracassada poderia significar o fim. Mas naquela noite em particular, algo estava no ar. Uma tensão palpável permeava o ambiente. Cláudia lançou um olhar furtivo para Marco, um advogado milionário que frequentava o local. Ele estava com uma expressão nervosa, observando algo à sua volta. De repente, um homem de aparência suspeita entrou, seus olhos escaneando o local como se estivesse à procura de algo ou alguém. O coração de Cláudia acelerou. Algo não estava certo. Enquanto servia a bebida de Marco, ela notou o homem se aproximar. Ele deslizou um pequeno frasco de cristal na mesa, despejando uma gota no copo de Marco. Um nó se formou na garganta de Cláudia. Instintivamente, ela se aproximou. "Desculpe, senhor, sua bebida!" A voz dela soou como um grito. O homem afastou-se rapidamente, mas Cláudia já havia pegado o copo, derramando-o de qualquer maneira e revelando a substância escura e viscosa que se misturava ao líquido. "Você salvou minha vida", Marco murmurou, percebendo o que poderia ter acontecido. A conexão entre eles era instantânea e intensa, mas Cláudia sentiu um frio na barriga. Como poderia alguém como ela se tornar parte desse mundo glamuroso? As inseguranças a assolaram, e a tensão aumentou quando Letícia, a namorada manipuladora de Marco, entrou na cena, maldosa e cheia de mágoa. Seu olhar gelado atravessou Cláudia, como se estivesse ciente da conexão crescente entre os dois. "Você não pertence a este mundo", Letícia disparou, com um sorriso sarcástico. O que deveria ser um momento de gratidão, logo se transformou em um jogo de poder. Cláudia sentiu o peso das palavras, a dor crua do preconceito. Mas o que ninguém sabia era que Rodrigo, o ex-sócio de Marco, observava tudo da sombra. Ele tinha seus próprios segredos obscuros. E suas ambições malignas tornavam-se mais evidentes a cada dia. O plano de desmantelar Rodrigo e desmascarar Letícia se tornou uma luta desesperada. Cláudia e Marco se uniram, buscando a verdade em meio ao caos. Enquanto desvendavam as trapaças vindo do passado de Rodrigo, Cláudia começou a se sentir atraída pela vida que Marco representava. No entanto, ela também carregava os demônios da sua própria origem humilde. No auge do dilema, Marco olhou em seus olhos. "Não posso ficar com Letícia. Eu quero você." Justo quando Marco decidiu se comprometer com Cláudia, coisas inesperadas aconteceram. Rodrigo, em um momento de traição, virava-se contra Letícia, expondo suas mentiras. E no calor da emoção, Marco se dirigiu a Cláudia. "Quer casar comigo?" O ar ficou pesado e a pergunta pairou entre eles, enquanto a realidade ameaçava abalar o recém-formado laço. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença.
Vamos interagir. Justo quando Marco decidiu se comprometer com Cláudia, o clima na sala mudou. O ar ficou pesado. Cláudia hesitou. As palavras que estavam prestes a sair da boca de Marco tinham um brilho de felicidade. Mas, ao mesmo tempo, um inquérito sombrio ecoava na mente dela. Quer casar comigo? A pergunta flutuou como um sonho distante. Antes que Cláudia pudesse responder, tudo mudou em um segundo. Um estrondo profundo ecoou do lado de fora e o vidro da entrada do restaurante explodiu em 1000 pedaços. Gritos e confusão. O homem de olhos escaneadores, que parecia misterioso, agora estava no meio da cena, com uma expressão de pânico e raiva. Ele não estava sozinho. Outros homens, todos com expressões ferozes, entraram, deslizando pela confusão como sombras ameaçadoras. É uma emboscada! Alguém gritou. E o caos se instalou. Cláudia sentiu o coração disparar. Ela não conseguia acreditar no que via. O cenário, antes vibrante, agora estava tomado pelo medo. As mesas foram viradas. Pratos estouraram e olhares horrorizados se cruzavam em meio ao grito de angústia. A mão de Marco se ergueu, mas a calma que ele sempre transmitia parecia ter desaparecido. Cláudia, fique atrás de mim! Ele a puxou, mas em meio ao tumulto, ela viu Letícia, que se lançara para a saída, mas um dos homens agarrou. O olhar de Letícia, antes desdenhoso, agora era de pura desesperação. Marco! Socorro! A voz dela, cheia de pânico, cortou o ar, e Cláudia sentiu um aperto no peito. Algo se despedaçava diante dela, e então a verdade veio à tona. Um dos homens que invadiram o restaurante era Rodrigo, que agora parecia mais um demônio com um plano maquiavélico. Ele se virou para Letícia, uma expressão de desprezo no rosto. Você pensou que estava segura, não é? Eu disse que pegaria vocês! Marco olhou para Cláudia, seus olhos refletindo um misto de incredulidade e terror. Você mentiu sobre sua verdadeira identidade, Letícia! Você não é quem diz ser! Rodrigo gritou, sua voz ecoando entre os gritos dos clientes ainda em choque. As palavras de Rodrigo dispararam um golpe na mente de Cláudia. Letícia não era apenas a namorada de Mark. Ela tinha um passado obscuro, um segredo que a unia a esse caos. Uma conspiradora. A dor de Cláudia subiu pela garganta. Como ela não percebeu isso antes? Marco estava prestes a se levantar e confrontar Rodrigo. Mas um tiro ecoou pela sala e ele foi atingido no braço. O grito de dor de Marco cortou o ar e Cláudia se lançou para ele. O pânico a alimentando. Marco! Não! O mundo dela girou em um redemoinho de dor e desespero. A confusão tomou conta do espaço. O restaurante, que antes era um abrigo, agora parecia um campo de batalha, onde certezas foram desmanteladas como os cacos do vidro no chão. Cláudia olhou para Letícia e viu ali não apenas uma rival, mas uma ameaça que poderia destruir tudo o que ela começava a ter. Uma vida que se formava entre as sombras. Um rugido de algo como uma explosão distante ecoou. Uma cortina de fumaça começou a se formar na entrada. Cláudia olhou para Marco, o sangue escorrendo de seu braço ferido, e a verdadeira natureza das relações ao seu redor começava a se desfazer diante dela. O que mais estava escondido na escuridão? O tempo parecia parar enquanto Cláudia ponderava sobre a força das escolhas e a identidade nas sombras. O que aconteceria a seguir? Como ela conseguiria proteger as pessoas que amava em meio a esse caos? O coração dela batia como um tambor, e no meio da confusão, uma única pergunta pairava no ar. Seríamos todos capazes de sobreviver a isso? Cláudia olhou fixamente para Marco, o sangue escorrendo de seu braço. O tempo parecia ter parado, e o caos ao redor se transformou em um borrão de gritos e movimento frenético.
A fumaça densa escureceu a entrada do restaurante, e a aflição a envolvia como uma neblina. Marco! Ela gritou, puxando-o para mais perto, tentando encontrar uma saída. Eu estou bem, Cláudia. Precisamos sair daqui. Ele forçou um sorriso, mas a dor em seus olhos era inegável. Sussurros de pânico se espalhavam como fogo entre os clientes enquanto a confusão tomava conta do lugar. O estrondo diante da porta fez com que o coração dela disparasse ainda mais. Enquanto tentavam calcular a melhor rota de fuga, um homem alto e musculoso, que parecia ser o líder do grupo que invadiu o restaurante, começou a se aproximar. Cláudia percebeu que ele segurava algo em trevas. O medo a paralisava, mas também a certeza de que eles precisavam agir. "Deixe a garota!" gritou Marco, posicionando-se na frente de Cláudia. O homem parou e riu, uma risada fria e cruel. "Garoto, você não entende. A última coisa que você quer é interferir em nossos negócios." O líder do grupo, então, se virou e gritou: "Rodrigo, mostre a eles quem realmente está no controle." "Rodrigo?" Cláudia sentiu um frio na espinha. Entretanto, as palavras da rival Letícia ecoaram em sua mente. O que ela realmente sabia sobre cada um deles? Naquele momento, 2 outros homens apareceram, mantendo Letícia entre eles. Ela estava ofegante, os olhos arregalados, e para surpresa de Cláudia, havia algo mais, um ferimento em seu braço. "Você não pode machucá-la!" Marco gritou, estendendo a mão, mas Cláudia o segurou. Algo estava muito errado. O olhar de Letícia não era de desdém, mas de genuína preocupação. A tensão entre os três criou uma corrente elétrica no ar. "Eu vou acabar com isso", Rodrigo anunciou. E foi então que um grito agudo rasgou a cena. Cláudia viu-se e seu coração congelou. A voz vinha de um canto escuro do restaurante, onde uma figura conhecida avançava na direção deles. Era Raquel, a irmã de Cláudia. "Para com isso, Rodrigo, para agora!" A cena se transformou em um emaranhado de emoções. Agora Cláudia estava não apenas protegendo Marco, mas sua própria irmã. "Raquel, o que você está fazendo aqui?" Cláudia berrou, sem acreditar na visão que tinha diante dos olhos. O olhar assombrado de Raquel respondia: Eu não pude ficar longe. A verdade precisa vir à tona. O que você não sabe?" Raquel hesitou. Então a bomba caiu. "Marco é meu irmão!" O silêncio foi ensurdecedor. Cláudia olhou de um para o outro com a boca seca. Ninguém conseguiu falar. As peças do quebra-cabeça pareciam se encaixar, mas a imagem formada era ainda mais confusa. "O quê? Como assim?" Letícia interrompeu, o pânico agora um traço claro em seu rosto. Raquel avançou, segurando o olhar desarmado de Marco. "A mãe de Marco me contou antes de falecer. Eu sabia que isso poderia expor todo mundo, mas não pensei que você estivesse em perigo. E eu nunca quis que você se metesse com ele." Cláudia sentiu uma onda de confusão a envolver. Todo o orgulho, o amor e a dor que ela havia sentido pareciam desmoronar. O que tudo isso significava? Como ela poderia amar alguém que era irmão de sua irmã? Os homens ao redor estavam inquietos, e a distração repentina fez Rodrigo hesitar. "O que está acontecendo aqui? Não me diga que essa era uma armadilha." Sua voz esquentou, agora mais vulnerável. O medo nos rostos dos membros de sua gangue era palpável. "Rodrigo, você não pode fazer isso," Letícia disse em um sussurro aterrorizado. E nesse momento, uma luz de esperança brilhou em meio ao caos. Talvez a verdade os libertasse. Ali, entre o grito dos homens armados e o eco do trauma emocional,
Cláudia percebeu que aquela reviravolta os deixaria todos marcados. Então, ela respirou fundo e, antes que pudesse pensar, fez uma escolha. Eu vou descobrir a verdade sobre nós, todos nós. Os olhos de Marco brilhavam, desafiando a dor em seu braço. Cláudia sentiu que o caminho a seguir ia além do caos. As consequências seriam devastadoras, mas ela estava pronta para enfrentar isso. O caos, a dor e todos os segredos começavam a se desfazer. Precisamos agir agora! Ela gritou, enquanto a realidade ameaçava desmoronar em torno deles. O que aconteceria a seguir? Isso ainda era um mistério. Cláudia olhou fixamente para Marco, o coração disparado. A revelação de Raquel a deixou atordoada. Os homens armados ao redor deles pareciam hesitar, o clima mudando rapidamente. O que você está dizendo? Cláudia perguntou, a voz trêmula. Marco estava paralisado, olhos arregalados, processando a informação. Raquel respirou fundo. Parecia um misto de alívio e medo. A mãe de Marco foi minha mãe adotiva, Cláudia. Eu sou irmã dele. Não estou aqui para machucar você, mas para proteger todos nós. Os gritos e o caos ao redor pareciam distantes, uma bolha se formando em torno deles. Letícia, segurando a dor em seu braço, olhou de Raquel para Marco. A confusão no rosto dela era palpável. Isso não pode ser verdade, ela gritou, o medo em sua voz ecoando. Você está mentindo! Rodrigo, por sua vez, parecia atordoado, mas a raiva ressoava em seus olhos. Ele olhou para Letícia, depois para Raquel. Irmã dele? Isso muda tudo! A incerteza na sua voz provocou um pânico imediato no ambiente. Nesse momento, um novo som despontou através do barulho crescente. Um forte estrondo e uma nuvem de fumaça espessa irrompeu pela entrada do restaurante. As luzes se apagaram abruptamente e o grito de alguém cortou o ar, abafando a confusão. O desejo de liberdade e sobrevivência tomou conta de Cláudia. Raquel, onde você está? A escuridão era quase total e a fumaça a fez sentir-se sufocada. Marco a puxou para perto, tentando protegê-la. Fique comigo! A mão dele estava quente, firme, mas o ambiente parecia cada vez mais hostil. Ela sentiu seu coração disparar, perdida entre a revelação chocante e o pânico ao redor. Um clarão efervescente rompeu a escuridão, e por um breve momento, Cláudia viu uma figura avançando na fumaça. Era uma mulher, vestida de maneira formal, mas seus olhos nem pareciam humanos. Rodrigo! Ela gritou com uma voz potente que fez todos pararem. O olhar de Rodrigo se transformou em horror. Não, você não deveria estar aqui. A mulher se aproximou, seus passos firmes e decididos. Cláudia sentiu um arrepio na espinha. Quem é ela? Perguntou sua voz, um sussurro. Letícia havia se calado, observando as interações com uma expressão de incredulidade. Ela é a verdadeira líder. Rodrigo esbravejou, a voz tremendo. Deixe-nos em paz, Helena. Você nunca foi o que parecia. Rodrigo! Sempre soube do seu plano. A mulher chamada Helena percorreu o olhar pelas pessoas, aterrissando em Cláudia. E você, garota, pode ser a única capaz de parar isso. A revelação de que Rodrigo tinha uma verdadeira parceria, alguém ao qual ele era submisso, deixou todos atordoados. Cláudia olhou para Marco,
A confusão em seu rosto espelhava a sua. O que está acontecendo? Que plano? Helena aproximou-se ainda mais, seus olhos intensos penetrando na alma de Cláudia. Rodrigo não é apenas um traidor. Ele se vendeu a pessoas perigosas e você está no meio disso. Tem mais em jogo do que imagina. A verdade pode mudar tudo, mas é perigosa demais se não for manipulada corretamente. A cada palavra, o medo se solidificava como uma nuvem densa ao redor de Cláudia. Como ela poderia ser a chave de algo tão sombrio? O que precisamos fazer? Ela perguntou, a adrenalina pulsando. Helena se virou para Rodrigo, que parecia um espectro da pessoa que uma vez foi. O tempo acabou, Rodrigo. É hora de desvendar os segredos. Você vai se arrepender do que fez. O que mais estava escondido nas sombras? A pergunta ecoou na mente de Cláudia. Tudo se tornava mais do que um simples restaurante em uma noite qualquer. Era uma teia de traição, amor e identidade. Mas a verdade estava prestes a irromper como facho de luz em meio à escuridão e, diante daquele caos, Cláudia percebeu que o verdadeiro pavor ainda estava por vir. Estamos todos em perigo, não estamos? Ela sussurrou, sentindo um nó se apertar na sua garganta, enquanto o verdadeiro jogo começava. Cláudia olhou fixamente para Marco, o coração disparado. A revelação de Raquel a deixou atordoada. Os homens armados ao redor pareciam hesitar, o clima mudando rapidamente. O que você está dizendo? Cláudia perguntou, a voz trêmula. Marco estava paralisado, olhos arregalados, processando a informação. Raquel respirou fundo, parecia um misto de alívio e medo. A mãe de Marco foi minha mãe adotiva, Cláudia. Eu sou irmã dele. Não estou aqui para machucar você, mas para proteger todos nós. Os gritos e o caos ao redor pareciam distantes, uma bolha se formando em torno deles. Letícia, segurando a dor em seu braço, olhou de Raquel para Marco. A confusão no rosto dela era palpável. Isso não pode ser verdade! Ela gritou, o medo em sua voz ecoando. Você está mentindo! Rodrigo, por sua vez, parecia atordoado, mas a raiva ressoava em seus olhos. Ele olhou para Letícia, depois para Raquel. Irmã dele, isso muda tudo! A incerteza na sua voz provocou um pânico imediato no ambiente. E então, outro som cortou o ar, um barulho surdo, como se algo estivesse prestes a explodir. O vidro à frente do restaurante se estilhaçou novamente. Mas não era apenas o som da explosão que cativou a atenção. Um homem surgiu das sombras, uma máscara cobrindo a metade do rosto. Ele segurava um dispositivo em uma das mãos e, com a outra, fez um gesto que parecia desencadear uma onda de pânico. Rodrigo, você não consegue se esconder para sempre! Ele gritou, uma voz profunda e imponente que reverberou por todo o espaço. As pessoas começaram a gritar, empurrando-se em uma tentativa desesperada de escapar. Não! O que você está fazendo? Rodrigo parecia perder a compostura, recuando alguns passos. A dinâmica entre eles mudou instantaneamente, como se a presença desse homem colocasse tudo em risco. Cláudia ficou paralisada, sem saber se deveria proteger Marco ou buscar uma saída. Helena, a mulher que tinha confrontado Rodrigo, não recuou. Pelo que você fez, não há como escapar! A tensão entre eles era palpável como aço sendo forjado em fogo. O bandido se adiantou e a máscara tomou um ar ameaçador enquanto ele se dirigia a Raul com um sorriso maligno. Você e eu temos contas a acertar. Ele apontava para Rodrigo. Cada palavra uma lâmina. O clima ficou tenso e Cláudia sentiu as mãos tremerem.
A adrenalina envolvia como uma névoa densa, obscurecendo a lógica. Quem é você? Letícia, em um momento de coragem, indagou. O homem riu, uma risada que ecoou por todo o ambiente, repleta de desprezo. Alguém que sabe a verdade sobre todos vocês. Principalmente sobre você, Letícia. Uma manipulação ridícula. O que pensou que poderia esconder? A atmosfera mudou completamente. O homem, olhando diretamente para Letícia, fez uma pausa entre cada palavra. Os olhos dela se arregalaram. A cor do seu rosto esvaindo-se. Não sei do que você está falando. Letícia retrucou, mas sua voz tremia. Cláudia percebeu que havia algo que ela também não sabia. Você não sabe? Então eu te conto. O homem se inclinou, como se saboreasse a revelação. Ela não é quem você pensa. A vida de vocês está prestes a desmoronar. A tensão aumentou e todos olhavam para Letícia como se esperassem uma explicação. O silêncio cortante foi interrompido por um estrondo. A porta traseira do restaurante se abriu violentamente e um grupo de policiais entrou, armas prontas. Todo o jogo de poder mudou. Ninguém se move. Estamos aqui para prender Rodrigo e todos os seus cúmplices. Uma mulher aos gritos ordenou, os olhos escaneando a sala. Pandemônium! Cláudia se virou, a cabeça girando. O que isso significava? Rodrigo não era apenas um traidor. Ele estava no centro de algo muito maior. Os segredos estavam finalmente se revelando, mas a verdade podia ser fatídica. E então, como um golpe fatal, Letícia caiu de joelhos no chão, as lágrimas escorrendo em seu rosto. Não, não agora! Ela gritou, a face desfigurada pela dor. O homem mascarado agora olhava para ela com olhos que pareciam fuzis. Você foi exposta, Letícia, e agora teremos que ver quem realmente é você. A revelação era como uma faísca em um barril de pólvora. A tensão prestes a explodir em chamas. Cláudia se sentiu perdida. A história que acreditava conhecer desmoronando em um instante. Ela olhou para Marco e Raquel, os rostos refletindo confusão e medo. O que está acontecendo? O pânico tomou conta dela. E antes que pudesse processar tudo, ouviu-se um disparo. E a cena congelou. A realidade tomou outra forma. Cláudia ficou paralisada. O tempo pareceu estagnar no momento em que o disparo ecoou pela sala, engolindo o caos ao redor. Ela virou a cabeça lentamente, na direção do som, o pânico pegando de surpresa seu coração. Letícia, que havia caído de joelhos, agora estava mirando em algo além de Cláudia. Os olhos dela estavam arregalados, refletindo uma mistura de choque e desespero. Letícia! Marco gritou, sua voz rasgada e cheia de dor. Mas ainda não era o grito mais profundo da sala. Era isso que Cláudia não conseguia entender. O tiro não atingira ninguém, mas todos estavam em choque, congelados diante do que acontecia. E no centro do tumulto, o homem mascarado agora estava olhando para algo que estava ao seu redor, com uma expressão de triunfo. Você pensou que ia se sair bem, não é? Ele se virou em direção a Rodrigo, como um predador que finalmente avança sobre sua presa. Seus dias de manipulação acabaram, seu traidor! E você? Ele olhou para Letícia com um riso frio. Você sabia que tudo isso ia acontecer? Cláudia sentiu a angústia apertar seu peito. O que ele estava tentando dizer? A lógica não se aplicava mais. Ela olhou para Marco, a confusão estampada no rosto dele, e depois para Raquel. Ambas estavam pálidas, mas Raquel parecia cada vez mais determinada. Me deixe explicar. Rodrigo começou uma tentativa desesperada de recuperar o controle da situação. Eu
Eu não quis que você estivesse envolvida, Cláudia. Isso tudo é muito maior do que qualquer um aqui imagina. Fácil dizer isso agora. Cláudia retrucou, mas a raiva parecia pequena diante do pânico em seu coração. O homem mascarado havia dado um passo à frente, encarando Rodrigo com uma fúria incontrolável. Você só se prega financeiras. Acha que tem poder sobre nós. Marco, que não suportava mais ver Letícia no chão, se virou para os homens. O que vocês querem? Por que estão aqui? Sua voz estava firme, mas Cláudia sentia a dor na vulnerabilidade que se escondia por trás dela. O ambiente estava carregado de tensão, e cada segundo parecia uma eternidade. Foi então que um estrondo metálico soou, vindo das sombras. A porta de saída se abriu com violência, e um grupo de homens com uniformes da polícia invadiu o local. Ninguém se malofá! Todos no chão! A voz de uma policial grave ecoou com autoridade. A atenção de todos se voltou para ela, e Cláudia não podia acreditar que a salvação havia vindo assim, de forma tão estrondosa. Vocês estão presos! E você? Quem era mesmo? Ela apontou para o homem mascarado, seu tom de voz cortante. Mas antes que ele pudesse responder, uma explosão de luz deixou todos ofuscados. A visão de Cláudia se reduziu a um borrão de sombras e formas rápidas. O grito da policial ecoou enquanto o homem mascarado se voltava, agora visivelmente surpreso. Uma segunda explosão! As paredes tremeram e Cláudia sentiu o chão sob seus pés se mover. Saia da frente! Marco gritou, empurrando Cláudia para o lado. O caos generalizado se transformou em uma corrida desesperada. Ele a puxou, mas Letícia já havia sido agarrada novamente por um dos capangas. Tire as mãos dela! Marco estendeu a mão, mas a situação estava totalmente fora de controle. E então, no calor do momento, Raquel se lançou para a frente. Vocês não entendem! Ela gritou, a voz tremendo. Estou aqui para acabar com isso. Uma fração de segundo antes da polícia começar a avançar, Raquel foi atingida. Mas não por um tiro. Um golpe rápido e certeiro a derrubou, e com isso, a revelação final veio à tona. Raquel, você... A verdade foi arremessada como um raio entre eles. Cláudia quase desmaiou. Raquel não só era irmã de Marco, como tinha um papel crucial em tudo isso. Eu não pude deixar que você se machucasse, Cláudia. Raquel gritou, o rosto assassinado de dor. Era a única maneira. O sinal de sirenes cortou o ar. Os policiais avançando em direção ao tumulto, e num instante o restaurante ficou em silêncio. Os segredos e as ilusões eram agora os próprios traumas desenrolados diante dela. Cláudia sentia o mundo desabar ao seu redor, o peso de todas as revelações esmagadores. Como aquelas conexões que ela pensou que compreendia estavam simplesmente desmoronando. E no fundo, a pergunta permanecia. Será que alguém poderia sair ileso daquela noite, naquele mar de enganos e revelações? Cláudia ficou paralisada. O silêncio que se seguiu ao disparo foi cortante. Corações estavam na garganta, olhos arregalados em pânico. Letícia, com os joelhos no chão, olhava para Raquel, que acabara de revelar seu segredo devastador. O ambiente, antes tomado por gritos de medo e confusão, agora parecia suspenso no tempo. Por que você fez isso, Raquel? A voz de Cláudia chegou baixa, quase um sussurro. A dor no tom dela ecoava como um grito silencioso. O peso da revelação ainda pairava no ar. Eu tinha que proteger você, Cláudia. Eu sabia que Rodrigo não ia parar por nada.
Raquel respondeu, a voz trêmula. O olhar de desespero dela se encontrou com o de Marco, que parecia perdido entre a confusão e a dor no braço. E você achou que me esconder a verdade era a solução? Cláudia estava indignada, o nó na garganta doía, mas ainda havia uma centelha de preocupação por cima de tudo. O que ela deveria fazer? Todos ali estavam entrelaçados em uma teia de segredos. Então, de repente, um fenômeno que parecia irreal ocorreu. Do meio da fumaça, surgiu um flash. Cláudia piscou. A luz intensa ofuscava sua visão. O homem mascarado, que ainda estava à espreita, lançou algo. Um objeto metálico brilhou ao se projetar. E então, a explosão. Foi como se o mundo tivesse desmoronado. O restaurante inteiro tremeu. O barulho da explosão em si anunciou um novo tipo de caos. Gritos de terror reverberaram, as paredes parecendo vibrar. Cláudia foi lançada para o lado. O impacto fez tudo girar. Quando conseguiu se reerguer, parou para processar o que havia acontecido. Era um mar de destruição. Olhos se encontraram em meio ao caos. O homem mascarado estava no chão, jogado, e sangue escorria de sua cabeça. Não era só o barulho e a confusão. Cláudia sentiu o coração acelerar. Não era apenas um ataque, era uma traição visceral. O que mais estava escondido? Raquel! Marco gritou, segurando a mão da irmã. Precisamos sair. Ele a puxou, mas os movimentos eram frenéticos. Todo mundo parecia se perder nos próprios medos. Cláudia não conseguia se mover. Estava congelada, olhando para o que sobrou do homem mascarado. Mas foi nesse momento que algo ainda mais devastador foi revelado. Cláudia, você não entende. O homem, aparentemente ferido, começou a se levantar lentamente. Você não é quem pensa que é. Eu sei quem você realmente é. As palavras cortaram como uma faca. Todos pararam. O silêncio se instaurou novamente. A tensão tornou-se palpável. O que você quer dizer com isso? Cláudia se forçou a perguntar, a respiração rápida e errática. O desejo de entender a disparidade entre quem ela achava que era e o que estava prestes a ouvir quase a sufocou. Eu sou seu pai! A revelação ecoou pela sala como um trovão. O mundo desabou sobre Cláudia. Ela queria gritar, mas as palavras não saíam. O choque era tão absoluto que não havia espaço para qualquer outra emoção. Marco paralisou, Raquel cobriu a boca com as mãos e Letícia se afastou, acabando com qualquer resquício de suas manobras manipuladoras. Isso não pode ser verdade, disse Cláudia. O chão parecia desmoronar sob seus pés. Você está mentindo! Eu não estou! Sua mãe, ela me deixou, mas estou de volta para corrigir os erros, ele disse. O olhar ainda feroz, o homem, o vilão de tudo agora era a chave que desvendaria a origem de Cláudia. O que havia de tão sombrio na história dela que nem ela sabia? O olhar dela se perdeu em um emaranhado de emoções. As peças estavam se juntando, mas a imagem pintada era brutal. Havia uma linha entre amor e traição que se tornava indistinta. Ela precisou encontrar uma saída, mas não sabia se a verdade era realmente a resposta. Cláudia, você me ouve? Marco tentava puxá-la para a realidade. Precisamos ir agora! As vozes à sua volta se tornaram um borrão. Você não pode confiar nele, Raquel gritou. Mas enquanto corria, apenas uma pergunta ecoou em sua mente.
Se aquela verdade era verdadeira, quem mais poderia estar escondido na sombra dela? E a grande dúvida ainda pairava. O que mais a vida tinha em estoque para revelar? Cláudia sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. As palavras do homem mascarado ecoavam como um tambor na sua cabeça, cada batida piorando a confusão. Meu pai? A dúvida a consumia. Marco e Raquel estavam ao seu lado, paralisados, como se o mundo ao redor tivesse se desmaterializado. O caos do restaurante, os gritos de terror e o que restava de um plano maligno pareciam agora distantes. Cláudia, vamos! A voz de Marco se atravessou em sua mente, mas tudo estava nublando. Então ela notou a expressão no rosto de Letícia. O medo, que antes era apenas um rastro de deboche, agora era puro terror, como se a revelação a atingisse em cheio. Você sabia disso? Não sabia! Cláudia sussurrou, a raiva borbulhando. Você sabia e nunca disse nada! Claro que não! Eu não sabia! Letícia respondeu, sua voz se quebrando, mas Cláudia só via desespero em seus olhos, e isso só alimentava sua angústia. A tensão parecia um fio prestes a estourar. Silêncio! O homem que alegava ser seu pai tinha se erguido, a ferida visível na cabeça, mas ele não parecia se importar. Eu não estou aqui para brigar, mas para esclarecer. Seu olhar penetrante fez Cláudia tremer. A vida de vocês todos está em perigo por causa dele. Ele apontou para Rodrigo, que parecia mais um animal encurralado. Então uma voz cortou o ar, clara e firme. Segure-se! Era policial, determinada e resoluta. Desarmada, mas com a intrepidez de que precisava. Mencionou um aparato, a tensão pesada como chumbo. Estamos cercados. Não pensem que podem escapar. E, subitamente, como se o universo tivesse se reestruturado, veio a explosão. O estrondo ensurdecedor retumbou do lado de fora e as paredes do restaurante tremiam. Cláudia caiu ao chão, os gritos se mesclando ao barulho. O homem com a máscara, em um instante, viu seu domínio se transformar em caos. Na confusão, Cláudia tentou se levantar. Algo lhe dizia que isso era sua chance de escapar. A visão estava embaçada, mas então viu uma sombra se aproximando do corpo do homem caído. E seu coração disparou. Não! Gritou, mas não teve tempo para pensar. Uma faca surgiu debaixo da roupa dele. E em um movimento rápido, ele se lançou para a frente, mirado em direção a Rodrigo. Eu vou acabar com você! A ira nos olhos dele era de arrepiar! Cláudia, então, apenas pôde testemunhar como a lâmina rasgou o ar. Mas antes que pudesse ocorrer mais alguma coisa, o corpo do homem que clamava ser seu pai desabou para trás, derrubado por um tiro. Perverso! O eco da bala percorreu a sala. Cláudia sentiu o sangue gelar em suas veias, o pânico aumentando. A policial tinha agido rápido, mas a pergunta que ficou no ar era: quem mais teria que ser derrubado? Raquel gritou, os olhos cheios de horror. Cláudia, cuidado! Mas não havia tempo. A situação estava mudando rapidamente. Cláudia se virou e pôde ver Letícia com um olhar de desapontamento que recobria o medo. Você não tem ideia do que isso significa! Ela gritou. Um momento! Marco interveio, seu rosto pálido. Quem fez isso? Estamos em perigo! Eu sou quem você deve temer, Letícia, disse o homem caído, com a voz quase inaudível, mas cheia de veneno. O choque passou como uma onda e Cláudia ficou paralisada, os músculos travados. Ela encarou Letícia, que teve a audácia de sorrir. Mesmo em meio ao terror, você sempre esteve no caminho, Cláudia. E agora? Tudo mudou.
Como você ousa? Você sabia? Por isso eu precisei de você fora do caminho. A revelação despencou como um peso. Se você não está comigo, então você está contra mim. O chão desmoronou e a verdade se contorcia em torno dela, uma teia intrincada e devastadora. Cláudia se perguntou, com um nó na garganta, como não viu isso antes? A traição estava mais próxima do que imaginava. O que mais ela não sabia sobre aqueles que se diziam seus amigos? Mas a urgência da situação a empurrou para frente. Precisamos sair agora! Marco gritou, puxando sua mão, uma corda em meio ao caos. Mas, mesmo quando começaram a correr, a pergunta ficou pairando entre eles, como uma sombra. Quão longe a traição se espalhava antes de serem completamente consumidos pela tempestade. Cláudia sentia como se o chão tivesse sumido sob seus pés. As palavras do homem mascarado ecoavam como um tambor na sua cabeça, cada batida piorando a confusão. Meu pai, a dúvida consumia. Marco e Raquel estavam ao seu lado, paralisados, como se o mundo ao redor tivesse se desmaterializado. O caos do restaurante, os gritos de terror e o que restava de um plano maligno pareciam agora distantes. Cláudia, vamos! A voz de Marco se atravessou em sua mente, mas tudo estava nublando. Então ela notou a expressão no rosto de Letícia. O medo, que antes era apenas um rastro de deboche, agora é puro terror, como se a revelação a atingisse em cheio. Você sabia disso? Não sabia? Cláudia sussurrou, a raiva borbulhando. Você sabia e nunca disse nada. Claro que não. Eu não sabia. Letícia respondeu, sua voz se quebrando, mas Cláudia só via desespero em seus olhos, e isso só alimentava sua angústia. A tensão parecia um fio prestes a estourar. Silêncio! O homem que alegava ser seu pai tinha se erguido, a ferida visível na cabeça, mas ele não parecia se importar. Eu não estou aqui para brigar, mas para esclarecer. Seu olhar penetrante fez Cláudia tremer. A vida de vocês todos está em perigo por causa dele! Ele apontou para Rodrigo, que parecia mais um animal encurralado. Então, uma voz cortou o ar, clara e firme. Segure-se! Era policial, determinada e resoluta, desarmada, mas com a intrepidez de que precisava. Mencionou um aparato, a tensão pesada como chumbo. Estamos cercados, não pensem que podem escapar. E subitamente, como se o universo tivesse se reestruturado, veio a explosão. O estrondo ensurdecedor retumbou do lado de fora, e as paredes do restaurante tremiam. Cláudia caiu ao chão, os gritos se mesclando ao barulho. O homem com a máscara, em um instante, viu seu domínio se transformar em caos. Na confusão, Cláudia tentou se levantar. Algo lhe dizia que isso era sua chance de escapar. A visão estava embaçada, mas então viu uma sombra se aproximando do corpo do homem caído, e seu coração disparou. Não! Gritou, mas não teve tempo para pensar. Uma faca surgiu debaixo da roupa dele, e em um movimento rápido, ele se lançou para frente, mirado em direção a Rodrigo. Eu vou acabar com você! A ira nos olhos dele era de arrepiar. Cláudia, então, apenas pôde testemunhar como a lâmina rasgou o ar. Mas antes que pudesse ocorrer mais alguma coisa, o corpo do homem, que clamava ser seu pai, desabou para trás, derrubado por um tiro. Perverso, o eco da bala percorreu a sala. Cláudia sentiu o sangue gelar em suas veias, o pânico aumentando. A policial tinha agido rápido, mas a pergunta que ficou no ar era:
Quem mais teria que ser derrubado? Raquel gritou, os olhos cheios de horror. Cláudia, cuidado! Mas não havia tempo. A situação estava mudando rapidamente. Cláudia se virou e pôde ver Letícia com um olhar de desapontamento que recobria o medo. Você não tem ideia do que isso significa! Ela gritou. Um momento! Marco interveio, seu rosto pálido. Quem fez isso? Estamos em perigo. Eu sou quem você deve temer, Letícia, disse o homem caído, com uma voz quase inaudível, mas cheia de veneno. O choque passou como uma onda e Cláudia ficou paralisada, os músculos travados. Ela encarou Letícia, que teve a audácia de sorrir, mesmo em meio ao terror. Você sempre esteve no caminho, Cláudia, e agora tudo mudou. Como você ousa? Você sabia? Por isso eu precisei de você fora do caminho. A revelação despencou como um peso. Se você não está comigo, então você está contra mim. O chão desmoronou e a verdade se contorcia em torno dela, uma teia intrincada e devastadora. Cláudia se perguntou, com um nó na garganta, como não viu isso antes. A traição estava mais próxima do que imaginava. O que mais ela não sabia sobre aqueles que se diziam seus amigos? Mas a urgência da situação a empurrou para a frente. Precisamos sair agora, Marco gritou, puxando sua mão, uma corda em meio ao caos. Mas mesmo quando começaram a correr, a pergunta ficou pairando entre eles como uma sombra. Quão longe a traição se espalhava antes de serem completamente consumidos pela tempestade. Então, uma nova figura apareceu. A porta se abriu abruptamente, revelando um homem que parecia familiar. Pai? A voz de Cláudia saiu em um sussurro incrédulo. Ele estava de pé, com um olhar ansioso. Você não sabia que eu estava vivo? O rosto de Cláudia se contorceu em choque total. O homem que ela acreditava estar morto, que havia sumido anos atrás, agora estava bem na sua frente. As peças da sua vida começaram a se encaixar de maneira desastrosa. O que mais ele tinha escondido? O que mais ela não sabia? O homem a encarava, mas seu olhar não era cheio de amor. Era um misto de raiva e tristeza. Cláudia, temos muito a conversar. O destino de todos depende disso. E com a verdade desse encontro pairando no ar, Cláudia percebeu que o que ela menos esperava era que os laços de sangue poderiam ser mais traiçoeiros do que qualquer fachada de amizade. O que mais estava prestes a ser revelado. Cláudia mal conseguia processar o que estava acontecendo. O homem que afirmava ser seu pai, ferido e enfraquecido, olhou profundamente em seus olhos. Cláudia, eu voltei para te proteger. Mas você precisa entender que tudo isso é muito mais complexo do que parece. Sua voz tremia, e o olhar cheio de dor deixou a mulher aturdida. Atrás dela, a situação continuava caótica. Marco tentava proteger Raquel, enquanto a polícia tomava conta da cena, ordenando que todos se deitassem no chão. Cláudia sentiu um aperto no coração. Você não pode ser meu pai. Você simplesmente desapareceu. Por que agora? O rancor escapava de sua voz como um eco de uma ferida nunca cicatrizada. Eu sei. E eu me sinto culpado todos os dias por ter me afastado. Mas havia razões que você não conhece. O homem se esforçou para se levantar, apoiando-se na mesa. A tensão estava palpável e Cláudia queria acreditar que havia uma saída. Letícia, que estava paralisada de pânico, finalmente falou.
O que você realmente é, Cláudia? Se ele é seu pai, o que você vai fazer com isso? O sarcasmo em sua voz caía como uma cortina de fumaça, mas o medo que transparecia era inegável. Cláudia percebeu que ali não havia mais espaço para amizade. Isso não é hora para disputas! Marco gritou, sua voz cortante. Precisamos agir! O que ele quer de você, Cláudia? Eu quero proteger meu futuro, ressoou a voz do homem. Mas isso requer que você, Cláudia, enfrente a verdade sobre seu passado. A ligação entre nós não é só sangue, é sobre escolhas. Escolhas que afetam todos nós aqui. As palavras dele ecoaram. O peso delas quase a afundava. Eu não sei se posso confiar em você, Cláudia respondeu. O medo e a confusão se misturando em sua cabeça. A polícia começava a se aproximar e a urgência era palpável. O homem respirou fundo. Mesmo agora, sob essa pressão, sua vida e a de todos ao seu redor são mais importantes do que você imagina. O tempo está se esgotando. Precisamos ir! Neste momento, um novo barulho cortou o ar. A porta dos fundos se abriu e um grupo de policiais armados se preparou para entrar em ação. Todo mundo no chão. Vamos precisar de todos de mãos para cima. Ninguém se mova. A oficial se posicionou com firmeza e Cláudia sentiu um frio na espinha. Isso não está acabado! Gritou Letícia, seus olhos ainda fervendo em desafio. Você não sabe o que está fazendo. Mas o homem de quem Cláudia sempre duvidou, agora se mostrava como alguém que queria protegê-la. Deixe-me lidar com isso. Eu sei como enfrentá-los. E com isso, virou-se para os policiais, levantando as mãos. Não sou o inimigo aqui! Silêncio! A policial gritou, o tom firme e decidido. A cena estava se transformando em um intenso jogo de vida ou morte. Cláudia se virou para Marco, que zerou a expressão, já ciente da gravidade do que estava se desenrolando. Vamos, Cláudia, este é o nosso momento, Marco insistiu, estendendo a mão. E, junto na briga por liberdade, Cláudia sentiu uma faísca de esperança. Ambos, carregando o peso de verdades reveladas e um futuro incerto, corriam juntos, buscando a saída de um labirinto de mentiras. Afinal, o que mais poderia estar escondido nas sombras de seu passado? E ao final daquela noite terrível, qual seria o preço da verdade? Mas antes que pudessem desvendar o que o futuro guardava, o som de um estrondo cortou a escuridão, fazendo com que todos parassem. As portas estavam sendo arrombadas, e com um último olhar para Marco, Cláudia sentiu o coração disparar. O que mais estava por vir? E falando em mistério, você precisa se inscrever agora mesmo no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas que vão te surpreender. Esmague o botão de like agora. Isso ajuda muito o algoritmo a espalhar essas histórias incríveis. Não se esqueça também de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar.